Olá, pessoal. Então vamos para a parte 2 sobre a temática de estrutura e propriedades atômicas. Na aula anterior, nós iniciamos a nossa jornada, né, contando a história sobre os modelos atômicos. E nós estávamos já no modelo de Rutherford. Só que no início do século XX, quando o modelo de Rutherford foi proposto, diversos outros fenômenos estavam sendo estudados, novas descobertas estavam sendo feitas. E aí, nesse início do século XX, nós tínhamos três grandes problemas que ainda não tinham sido explicados. E aí, na nossa aula anterior, nós vimos, né, as explicações desses problemas físicos, que foram a radiação de corpo negro, explicada por Max Planck, e também o efeito fotoelétrico, explicado por Einstein. E aí vimos a implicação das propostas feitas para explicar esses dois problemas, né? Que são tanto a ideia de quantização e o início de uma área que é a mecânica quântica, proposta por Planck, e também o caráter dual de uma radiação eletromagnética, né? A dualidade onda-partícula, que nós vimos lá no efeito fotoelétrico, que a radiação incidente estaria se comportando como partículas, né, fótons. E esse é um dos problemas que nós ainda vamos ter uma explicação ao longo da nossa videoaula. Mas, retomando esses três problemas, né, o próximo desafio seria a explicação do espectro do átomo de hidrogênio, ou ainda os espectros de emissão das substâncias. Já se sabia lá desde a descoberta de Newton, em 1666, que um feixe de luz de diferentes cores, ele sofre do processo de refração com diferentes ângulos quando incide sobre um prisma. E a configuração de cores proveniente desse prisma, né, é chamada de espectro. No caso, Newton pegou uma luz de origem solar, né, a luz branca, que compreende todos os comprimentos de onda, né, da região que nós podemos enxergar, e aí ele observou um espectro contínuo, o que é muito semelhante com o processo que ocorre quando nós observamos após uma chuva ou um dia mais úmido o fenômeno da formação de um arco-íris. O processo, né, de passar uma radiação por meio de um prisma é o processo da refração, que é a mudança de velocidade de uma onda através de uma fronteira entre dois meios de diferentes índices de refração, o que promove, né, uma modificação da velocidade de propagação da onda. E aí ela pode se separar em diversos comprimentos de onda. E o que se observa para, né, a luz solar lá acontecendo com o prisma, também pode ser feito, né, em um laboratório e com um experimento mais sofisticado, pensando que uma fonte de luz branca, como por exemplo a luz solar, passando por uma fenda para que a gente deixe essa radiação em uma única direção, ao passar por um prisma, ela gera, né, o que a gente chama de espectro contínuo, no caso, partindo de uma fonte como a luz solar. Agora, quando esse mesmo tipo de experimento, né, ele foi feito pensando em substâncias como o gás hidrogênio, os gases nobres, esperava-se, né, que obtivéssemos um espectro contínuo, assim como é previsto, por exemplo, para a luz branca. Se nós tivéssemos um espectro contínuo, nós estaríamos, de certa forma, atendendo o esperado pelo modelo de Rutherford. Todavia, o que se observou, né, quando foram feitos experimentos com os diferentes gases elementares, é que, na verdade, observavam-se espectros que a gente chama de descontínuos, ou espectros de linha, em que observa-se, né, radiações, né, em alguns comprimentos de onda, no nosso caso aqui, algumas linhas espectrais. E esse tipo, né, de experimento, pessoal, ele começou, na verdade, com os trabalhos de Bunsen e Kirchhoff, que deram início a uma grande área que é chamada espectroscopia, que é a análise da radiação emitida por uma substância ou por um átomo. E o Bunsen e o Kirchhoff, eles trabalharam com um aparato que é chamado bico de Bunsen, que a gente usa lá no laboratório, e
No bico de Bunsen podem ser colocadas, né, diversas substâncias. A gente coloca um sólido ou até mesmo um líquido e observa a mudança da cor da chama. E em função dessa cor da chama, é possível, né, passar essa radiação por um prisma e observar o espectro de linha que nós podemos ter para cada um desses tipos de substâncias. Aqui a gente observa, né, o que a gente chama de teste de chama, que é a mudança de cor quando a gente coloca uma substância na chama, do sódio, do potássio, do estrôncio, do bário. Para os gases, a gente pode fazer um experimento um pouco mais elaborado, que é o que é feito, por exemplo, para poder obter o espectro do átomo de hidrogênio. A gente pega a substância, né, ou a molécula de gás hidrogênio, H2, que é um gás, né, e coloca ela dentro de uma ampola e aplica uma grande descarga elétrica. Essa quantidade de energia, pessoal, é suficiente para quebrar a ligação entre átomos de hidrogênio e promover um processo que é chamado de atomização, que é quando a gente tem um átomo instável ali naquele momento. E essa energia também é suficiente, né, para que ocorra um processo que nós vamos entender a explicação dele ainda, que gera uma radiação, e essa radiação, ela passa por um prisma, né, em que ocorre então o processo de refração, e as diversas comprimentos de onda referentes à emissão do átomo de hidrogênio são vistos aqui no seu espectro de linha. Então, esse processo, né, ou os espectros de linha de diferentes substâncias, ou até mesmo do átomo de hidrogênio, não podiam ser explicados ainda pela proposta do modelo de Rutherford. E observou-se que, de acordo com o tipo de átomo que se fazia um espectro, obtia-se diferentes padrões nessas linhas espectrais, como se cada espectro fosse uma identidade de cada átomo, ou de cada átomo de um dado elemento. Além disso, observa-se, né, poucas raias e em valores muito bem determinados, o que é um indício de um processo quantizado, ou seja, um processo com energias específicas. E aí é nesse sentido, né, da problemática que vem lá já da mecânica quântica, do efeito fotoelétrico e agora do espectro do átomo de hidrogênio, é que a gente vem trazer o nosso próximo modelo atômico, o quarto modelo atômico, que é o modelo de Bohr. Bohr, ele fez alguns postulados em função dessas observações e experimentos, que para descrever um átomo, né, e toda a logística de um átomo, ele diz o seguinte: o elétron em um átomo de hidrogênio se desloca ao redor do núcleo do átomo em uma órbita circular. E pensando que esse movimento ele estaria sobre a atração coulombiana entre carga negativa e positiva, né, do núcleo e elétron, obedecendo assim o que a gente conhece como mecânica clássica. Outro postulado foi que seriam permitidas somente órbitas com determinadas energias, ou seja, a energia do elétron em um dado átomo ela seria quantizada. E também que não existiriam infinitas órbitas. Um elétron ele só pode se mover em uma órbita com o seu momento angular sendo um múltiplo da constante de Planck. E, apesar de estar acelerado, né, o elétron, perdão, ele não vai emitir radiação, como era previsto na mecânica clássica. E como quarto postulado, ele diz que a energia só é emitida ou absorvida por um elétron quando ele muda de seu estado de energia permitido para outro. E essa energia emitida ou absorvida na forma de fóton, ela tem energia igual a hni, né? Lembrando aí que os fótons são pacotes de ondas eletromagnéticas que têm energia bem definida, né? E essa energia pode ser calculada pela equação lá de Planck, que é igual a hni. De certa forma, né, a gente representa o modelo de Bohr como um modelo em que nós temos um núcleo na região central e órbitas circulares na qual nós vamos dispor esses elétrons.
Esse processo que foi descrito no terceiro postulado de Bohr, que seria da possibilidade de movimentação de um elétron entre diferentes órbitas durante um processo de absorção ou emissão de radiação, ele é chamado de transição eletrônica, que, de certa forma, é uma mudança do elétron entre os possíveis estados quânticos dentro do átomo. Quando nós pensamos que existem órbitas, né, finitas no modelo de Bohr, se um elétron, perdão, que está lá na sua primeira órbita, né, ele recebe um pacote de energia, ou seja, ele é incidido com fótons. Se essa energia for suficientemente grande para que esse elétron possa sair de uma órbita mais interna e se deslocar para uma órbita mais externa, nós temos então a absorção da energia por esse elétron e ele sai do seu estado fundamental para um estado excitado, que não é o seu estado de origem. Como ele está num estado excitado, ou seja, com mais energia do que originalmente ele deveria possuir, existe um processo que é o processo de desexcitação, que é quando esse elétron retorna para o seu estado fundamental. E dessa forma, ele emite exatamente a quantidade de energia entre a diferença de energia das órbitas. E essa energia emitida é o tipo de radiação que nós observamos que é emitida pelos átomos quando passam pelo aquele processo lá para obtermos, né, os seus espectros de linha. Esse movimento de absorção e emissão de energia é justamente o que a gente chama de transição eletrônica, quando um átomo sai do seu estado fundamental para um estado excitado e retorna, né, para o seu estado fundamental, emitindo uma quantidade de energia na forma de fótons. E aí, essa possibilidade de movimentação, desde que seja dada a energia específica para que essa transição ocorra entre os possíveis níveis, ela pode, né, ser do nível 1 para o nível 2, do nível 1 para o nível 3, do nível 1 para o nível 4 e assim por diante, do nível 2 para o 3. E as diferenças entre as energias emitidas quando o elétron retorna para o seu estado fundamental vão ser, né, caracterizadas pelas diferentes cores que nós observamos lá no nosso espectro de emissão dos átomos. Em relação, né, à transição eletrônica, o Bohr ele conseguiu então explicar essas linhas da seguinte forma, né? O espectro de linha do hidrogênio é explicado pelo processo das transições eletrônicas dos elétrons entre as diferentes órbitas, né? Se nós pensarmos em termos de ordem, né, dessas órbitas, a primeira órbita, que teria n igual a 1, que nós vamos ver que é o número quântico principal, ela seria a órbita mais próxima do núcleo. E assim por diante. Órbita 2, órbita 3, se distanciando do núcleo até o momento em que nós estaríamos com uma energia potencial igual a zero, na qual o elétron não estaria mais ligado ao átomo, que seria uma órbita infinita, né? A energia igual a zero. Então, ao sair de uma órbita de baixa energia, uma órbita mais interna, mais próxima do núcleo, para uma órbita de maior energia, o elétron então absorve fótons, né? Ele absorve energia. Ao sair então de uma órbita de maior energia para uma de menor energia, ele emite radiação, né? Ele emite fótons. E se, no caso, o n for infinito, né, pensando no número de órbitas, o elétron ele seria emitido do átomo, né, e o átomo estaria ionizado, que é quando um átomo perde ou ganha cargas elétricas, né, se tornando assim um íon. Eu deixo aqui também uma sugestão de um link para vocês verem todas essas animações das possibilidades de transições eletrônicas para o átomo de hidrogênio aqui nesse site. Então, por que o Bohr escolheu, né, trabalhar e propor um modelo em função do átomo de hidrogênio? O hidrogênio, né, é o átomo mais simples que nós temos na tabela periódica, uma vez que ele é composto por um próton no seu núcleo e um elétron somente. E como que agora Bohr pôde, então, calcular essas energias associadas às linhas espectrais, né?
Ele usou algumas equações clássicas de movimento, também sobre as interações entre as cargas elétricas, ou seja, equações da mecânica clássica, e utilizou uma equação que é chamada equação de Rydberg. Rydberg ele já tinha anteriormente calculado o comprimento de onda de todas as linhas espectrais do hidrogênio. E aí o Bohr manipulou a sua equação e utilizou de outras equações para chegar numa equação, que é essa aqui representada, que nos dá a energia de cada uma das órbitas do átomo de hidrogênio. Essa equação, né, de cada órbita, ela tem aqui um número que é chamado n, que é 1 sobre n ao quadrado, em que n seria o número quântico principal. N, ele é um número inteiro que pode assumir valores de 1 até infinito, e cada órbita corresponde a um valor diferente de n, né? O n igual a 1 seria a primeira órbita mais próxima do núcleo, n igual a 2, assim por diante, n igual a 3, n igual a 4, cada vez mais se distanciando do núcleo. O RH seria a constante de Rydberg, que vem lá da equação de Rydberg e tem como valor, né, 2,18 vezes 10 a menos 18 Joule. E observem que existe um sinal negativo aqui, né? Esse sinal negativo é uma conversão arbitrária, porque ela indica que a energia do elétron que está ligada a um átomo, ela seria menor do que de um elétron livre, né? Um elétron que não está associado a um átomo. Por isso que nos espectros de energia, né, pessoal, se vocês olharem aqui, né, a gente tem uma coordenada assim de energia, o zero está aqui em cima, que seria uma distância infinita do átomo em relação ao núcleo. O núcleo estaria aqui, vamos dizer assim, né? Então, a primeira órbita, né, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, 5, 6, 7 e infinito com energia zero. Então, quanto mais negativa for uma energia associada, né, a uma órbita, né, mais próxima essa órbita está do núcleo. E outro ponto importante, né, é que a energia pode ser expressa, né, tanto em Joule quanto em eletronvolt. É só a gente fazer uma conversão entre essas duas unidades de energia. Então, se Bohr foi capaz de determinar a energia de cada órbita, né, por meio da equação que é igual, energia é igual menos constante de Rydberg vezes 1 sobre n ao quadrado, nós podemos pensar o seguinte: se o nosso elétron, né, ele sai de uma órbita mais interna, de menor energia, para uma órbita mais externa, e ele retorna emitindo, né, uma quantidade de radiação na forma de fótons, nós podemos calcular essa diferença de energia entre as órbitas, se nós pensarmos em um ΔE. Vamos imaginar, por exemplo, um elétron, saindo, né, retornando de um estado excitado de n igual a 2 e vindo, né, para, n igual a 3 e vindo para n igual a 2 aqui, ó. Então, fazendo esse movimento, né, saindo daqui e vindo para cá, né, emitindo fótons. O nosso estado final seria n igual a 2. E o nosso estado inicial seria n igual a 3, né? Então, a gente poderia usar a manipulação da equação aqui de energia de Bohr para dizer a energia do estado final seria, substituindo n igual a 2, e a do estado inicial seria n igual a 3, né? E aí, quando a gente quer calcular, então, um ΔE de energia, ou seja, quando a gente quer calcular a diferença de energia entre órbitas, devido, né, a um processo de transição eletrônica dos elétrons, nós podemos usar essa equação aqui, ó, em que é igual a variação de energia é igual a menos a constante de Rydberg, 1 sobre N2 do estado final, menos 1 sobre N2 do estado inicial. Então, eu convido agora vocês a fazer uma pausa aí na nossa videoaula para tentar responder, para tentar resolver e calcular aqui as energias de algumas transições eletrônicas. Então, vamos lá? Calcule a energia do fóton absorvido numa transição eletrônica de n igual a 1 para n igual a 2. Então, nessa aqui, né, n igual a 1 seria o nosso estado inicial e n igual a 2 seria o nosso estado final, né? Seria um processo de absorção de energia, concorda? Que ele está saindo de uma órbita de menor energia, n igual a 1,
para uma órbita de maior energia. Então, é só a gente vir aqui na equação, substituir aqui por 2, que é o estado final. Então, 2 elevado a 2 vai ser 1/4, menos 1 sobre 1, né? Que 1 elevado ao quadrado é 1, vezes a constante de Rydberg. E nós vamos encontrar que a energia associada nesse processo de absorção para o elétron sair de n igual a 1 para n igual a 2 é igual a mais 1,64 vezes 10 a menos 18 joules. Reparem que um valor positivo, né, de ΔE significa energia absorvida. Um valor negativo de ΔE vai significar energia emitida, né, ou liberada. Agora vamos calcular, né, a energia de um fóton também absorvido, ou seja, saindo de um estado de menor energia de n igual a 1 para n igual a 3. Então aqui seria o estado inicial e aqui seria o estado final. A gente substituiria aqui na equação da mesma forma. Aqui NF seria agora igual a 3, NI, né, inicial seria 1, novamente. Se a gente fizer esse cálculo, a energia associada, né, a essa absorção de fótons para o elétron sair de n igual a 1 para n igual a 3 seria igual a mais 1,94 vezes 10 a menos 18 joule. E agora, se a gente sabe que o fóton, se o elétron absorve fóton e transita de n igual a 1 para n igual a 3, e a quantidade de energia é de mais 1,94, né? Qual que vai ser a energia do fóton emitido quando um elétron sai de n igual a 3 e vier para n igual a 1, ou seja, fizer o processo contrário? Se a gente fizer o cálculo, vai ser o mesmo valor, somente com sinais diferentes, né? Que aí a gente colocaria, aqui seria o nosso inicial e aqui seria o nosso final, beleza? Substituindo na equação, a gente vai encontrar o mesmo valor, porém com sinais matemáticos diferentes. Uma vez que fóton absorvido ou energia absorvida vai ter sinal positivo e energia emitida ou fóton emitido vai ter sinal negativo, beleza? Então, dando continuidade, né, ao modelo atômico de Bohr, Bohr, de certa forma, ele mescla um pouco da mecânica clássica, né? Uma vez que na manipulação das suas equações para o cálculo de energia, ele usa a mecânica clássica, mas ao mesmo tempo ele faz uma suposição, né, que é da quantização da energia do elétron, que é a quantização do momento angular do elétron. E, em função disso, ele foi capaz, né, de deduzir o espectro do átomo de hidrogênio, mas ele também fica limitado ao átomo de hidrogênio ou átomos que nós chamamos de átomos hidrogenoides. Átomos hidrogenoides são aqueles que perdem elétrons para ter, no final das contas, apenas um elétron. Então, seriam átomos hidrogenoides, por exemplo, o hélio mais. O hélio originalmente tem 2 elétrons. Se ele perder um elétron, ele ficaria com a distribuição eletrônica semelhante ao do átomo de hidrogênio. O lítio, 2 mais. Uma vez que o lítio tem 3 elétrons, se ele perder 2 elétrons, ele vai ficar apenas com um elétron, ou seja, se tornando um átomo hidrogenoide, e assim por diante. Todavia, né, apesar do modelo de Bohr conseguir explicar muito bem as energias, né, e propor para o átomo de hidrogênio e átomos hidrogenoides, ele ainda, né, ele não leva em conta aquela questão lá que Einstein trouxe um pouco, que é a dualidade do comportamento do elétron, porque ele negligencia completamente o comportamento ondulatório do elétron. Ele trata o elétron apenas como uma partícula. E nós já sabemos, né, que existem fenômenos em que o elétron ou a radiação se comporta como uma partícula ou como uma onda. Se a radiação eletromagnética tem um caráter dual, será que toda matéria pode ter propriedades de onda? Então, se onda pode ser matéria, será que matéria pode ser onda? E em função desse raciocínio, né, e de diversos estudos, o Louis de Broglie, que foi um físico francês, ele propôs uma solução para a dualidade onda-partícula, né? Ele disse que toda e qualquer matéria tem a ela associada um comprimento de onda ou onda de matéria.
E aí ele diz que essa onda de matéria, ou o comprimento dessa onda, seria igual a h dividido por mv, em que h, né, a constante de Planck, m seria a massa da partícula em quilogramas e v seria a velocidade no qual essa partícula está. E dessa forma, ele pôde dizer que os elétrons e a matéria em geral têm características de onda e de partícula. E aí, dizendo assim que existe uma dualidade no comportamento da matéria, seja ela onda, seja ela partícula, seja ela radiação, seja ela elétrons, ele pôde, né, dizer o seguinte: para objetos microscópicos, essa ideia de, por exemplo, o elétron se comportar não como uma partícula, mas como uma onda, ela faz muito sentido. Porque se nós pegarmos a massa, né, seja um elétron gasoso, um elétron no átomo de hidrogênio, ou um elétron aqui no átomo de xenônio, ou até um átomo de hélio ou um átomo de xenônio, nós vamos ver o seguinte: essas partículas, né, elas têm massa muito pequena. Vamos pensar aqui no elétron, tem uma massa muito pequena, 9 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Se ele tiver em uma velocidade, por exemplo, de 1 vezes 10 a 5 metros por segundo, o comprimento de onda associado a ele, ou seja, a onda dessa partícula, o comprimento de onda dessa partícula, seria por volta de 7.000 picômetros. Vamos lembrar aí que o átomo, né, está na ordem de 1 a 5 angstroms. Ou seja, o comprimento de onda associado a essa partícula, que é muito pequena e extremamente leve, é um comprimento de onda coerente na qual a realidade nós temos de um átomo. A mesma coisa a gente pode pensar aqui para o próprio átomo de hélio, para o átomo de xenônio. Agora, quando a gente vem para um objeto macroscópico e imagina que ele pode ter o comportamento, ele pode se transformar, né, ou ter o comportamento de uma onda, quando a gente pega, por exemplo, a massa de uma bola de beisebol, né, a 20 metros por segundo, a onda associada a essa matéria, ela é uma onda extremamente pequena, que não faz o menor sentido e ela não poderia ser observada. Por isso que nós não vemos, né, objetos macroscópicos em movimento tendo comportamento de onda. Eles não deixam de ser matéria, mas eles também nós não podemos ver na nossa escala, né, eles se comportando como uma onda. Todavia, o elétron, o átomo, que são extremamente pequenos e têm uma massa muito pequena, eles, quando pensando nesse comportamento de possivelmente ser uma onda, eles têm a ele associado um comprimento de onda que é plausível dentro desse universo microscópico. Uma aplicação importantíssima, né, que leva em conta esse caráter dual, né, do elétron, uma hora funcionando como partícula, uma hora funcionando como onda, principalmente funcionando como onda, né, é a microscopia eletrônica. De acordo com as leis da ótica, né, é impossível formar uma imagem de um objeto que seja menor do que a metade do comprimento de onda utilizado para essa observação. Como nossa visão, né, ela está limitada aos comprimentos de onda lá do visível, que começam em 400 nanômetros, a gente não consegue ver nada menor, né, ver, digo assim, com os olhos ou até mesmo com a microscopia óptica, né? A gente não consegue ver nada menor do que 2 vezes 10 a menos 5 centímetros, beleza? Só que, no entanto, para a gente poder pensar e enxergar, né, moléculas, átomos, a gente precisaria então de uma radiação com um comprimento de onda ainda menor. A gente poderia pensar, por exemplo, no raio-x, né, para poder ver átomos e moléculas. No entanto, o raio-x, eles são de difícil, é muito difícil focar os raios-x. Então, eles não formam muito bem imagens nítidas, né? A gente vê mais padrões de difração associados ao raio-x do que imagens, né? Uma vez que a gente não consegue focá-los. Porém, os elétrons, por outro lado, eles são partículas carregadas que podem ser focadas, ou seja, a gente pode criar um foco de elétrons. E o microscópio eletrônico, né, que é o tipo de análise que a gente conhece como microscopia eletrônica, nesse microscópio, os elétrons eles são emitidos através de uma ponta. Nós temos uma ponta de um elemento normalmente tungstênio que emite elétrons
E através de um fenômeno, né, da mecânica quântica, que é chamado tunelamento, eles são capazes de gerar imagens virtuais de um objeto microscópico de alta resolução, como nós estamos vendo aqui, ó. Um exemplo, né, por exemplo, seria ver a morfologia de um inseto, aqui é uma formiga. Olha a riqueza de detalhes que esse tipo de microscopia, na qual o elétron, uma hora, está é, funcionando, né, ou sendo uma partícula, uma hora ele está funcionando como uma onda, quando ele, né, faz o processo de tunelamento, a gente tem uma imagem de alta resolução, olha, de uma formiga, com um alto detalhamento. Aqui, uma falha no material semicondutor. Sabe aqueles circuitos, né, que são montados por vocês normalmente sobre discos de silício, né, que são chamados de wafers? Quando ele tem uma pequena falha, é possível ver esse tipo de falha analisando pela microscopia eletrônica, em um microscópio eletrônico, né? E outra utilidade, né, da microscopia eletrônica, não só na área, né, de análise de materiais, da morfologia, é também na área de biologia, podendo gerar imagens, né, de micro-organismos. Aqui a gente tem uma imagem que foi tratada no computador, tá? Em que a parte branca, né, ou cinza, seria o SARS-CoV-2, que é o vírus, né, do coronavírus, e a parte verde aqui seria um anticorpo. Então, esse tipo de análise, ele é possível, né? Ele se tornou possível por meio da ideia da dualidade onda-partícula para o elétron. Então, se lá da mecânica clássica a partícula ela tem, né, uma trajetória definida, nós conseguimos medir a sua velocidade em um dado instante, saber a sua posição em um dado instante. Agora, com a partícula sendo uma onda, né, ou a gente pensar nessa dualidade de comportamento, não vai ser mais possível descrever como nós descrevemos lá na mecânica clássica a posição e a velocidade de uma dada partícula, quando ela estiver se comportando como uma onda. E aí, se não é possível determinar, né, a velocidade e a posição ao mesmo tempo, nós temos um outro conceito associado, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o do princípio da incerteza. Quando eu tenho essa questão da partícula, né, funcionando, né, ou sendo uma onda, um elétron, ou, né, uma dada ou outra qualquer partícula, não vai ser possível determinar simultaneamente, com precisão, né, o momento ou a posição dessa partícula. O que isso quer dizer, né? O Heisenberg ele postulou o princípio da incerteza, que diz que a localização e o momento de uma partícula são complementares. Então, eles não podem ser conhecidos simultaneamente com precisão arbitrária, ou seja, sempre vai existir uma incerteza, ou seja, uma imprecisão na determinação tanto da posição ou da velocidade de uma dada partícula. E essa incerteza, ela vai ser sempre maior ou igual a 1 meio de h barra, ou h barrado, h cortado. H cortado, na verdade, é a constante de Planck dividido por 2π. E se agora nós viemos do modelo de Bohr, que estava, de certa forma, começando a introduzir as ideias da mecânica quântica no átomo, né, no que seria o modelo de um átomo, mas ainda estava preso, né, às ideias da mecânica clássica. Agora, com o princípio, né, ou a solução de de Broglie, a equação de de Broglie para a dualidade da onda-partícula e o princípio de incerteza, nós temos um caminho aberto numa nova área, que é a mecânica quântica, para a descrição do modelo atômico mais recente, né, ou mais aceito, que é o modelo quântico. E o modelo quântico, ele é atribuído ao Schrödinger, que lá em 1926, como nós vimos, né, no modelo de Bohr, o elétron era tratado como uma partícula. Mas agora, em função, né, dos conhecimentos da dualidade onda-partícula, nós sabemos que o elétron ele pode ser tratado como uma onda. E agora, né, esse novo modelo, que é o modelo quântico, o elétron será tratado como uma onda,
pois na mecânica quântica, o comportamento das partículas, ele é sempre explicado por meio de probabilidade matemática. A gente pode pensar numa matemática simples, né, para descrever um comportamento ondulatório ou até mesmo um comportamento periódico, que seriam as funções tipo seno, cosseno, né? Agora aqui nós vamos utilizar de uma equação diferencial de segunda ordem para descrever o que vem a ser o nosso átomo, né? E mais uma vez, Schrödinger ele escolheu trabalhar com o átomo de hidrogênio, né? Pois é o átomo mais simples e seria uma equação mais simples, entre aspas, beleza? É, então, matematicamente, né, essa equação ela tem um operador do tipo hamiltoniano, que é esse H aqui com o chapeuzinho, e é uma equação diferencial de segunda ordem, e ela tem a ela associado uma solução que é chamada de função de onda. Então, o resultado da equação de Schrödinger vai nos gerar matematicamente o que a gente chama de função de onda. E é em função dessa função de onda que nós vamos agora descrever o comportamento do elétron e propor um novo modelo. Schrödinger foi laureado, né, com o prêmio Nobel, uma vez que, em função dessa sua proposta, né, da equação de Schrödinger e a solução da equação de Schrödinger, ele mudou de forma drástica a teoria atômica e os estudos da teoria atômica, endossando assim a área que é a mecânica quântica. O modelo de Schrödinger, então, ele foi o primeiro a descrever o átomo através dessa mecânica quântica, né, pessoal? E nesse modelo aqui, né, representado de forma didática, nós teríamos um núcleo, que é uma região densa dotada de carga positiva, né, onde estariam os prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo, nós agora teríamos diferentes regiões com alta probabilidade de encontrarmos os elétrons, né? A solução da equação de Schrödinger nos dá, né, o que a gente chama de função de onda. E a solução da equação de Schrödinger, ela também, né, nos dá a necessidade de números associados a essa solução. São números que nós vamos agora interpretá-los para a lógica física, né, da descrição de um átomo. E esses números são os números quânticos, no caso N, L e mL, que nós vamos ver mais à frente o que cada um deles significa. E apenas ele percebeu também que na solução da sua equação, apenas algumas funções de onda são permitidas, ou seja, apenas algumas soluções são possíveis para a sua equação, o que dá uma ideia de quantização aqui no modelo quântico, né? Ou na solução da equação de Schrödinger. E além disso, uma vez que a solução lá daquela equação é uma função de onda, a função de onda, pessoal, é um número imaginário, então ela não teria um significado simples na matemática, né? Então, o que a gente utiliza aqui na química para descrever o átomo em si e descrever o que a gente vai chamar de orbital é o quadrado dessa função de onda. E o quadrado da função de onda, ele representa a probabilidade de se encontrar o elétron em um dado espaço. Lá em Bohr, né? Nós já vimos, então, a descrição do primeiro número quântico, que é o n. E agora, em função do quadrado da função de onda, né, nós temos a descrição do que se chama-se orbital, que é a região mais provável de encontrar o elétron. Não vamos confundir, né, órbita, que é do modelo de Bohr, com orbital, que é agora aqui do modelo quântico. Cada orbital, então, ele descreve então uma distribuição específica de densidade eletrônica, ou seja, regiões prováveis de se encontrar o elétron. Então, cada orbital também vai ter associada a ele uma energia e uma forma característica. E, pelo modelo da mecânica quântica, 3 vão ser os números quânticos para descrever esse orbital. De uma forma, né, muito análoga, né, os números quânticos que saem dessa solução da equação de Schrödinger, eles são, na verdade, uma descrição da posição do elétron. Numa analogia, os números quânticos descrevem, cada um deles, uma etapa para dizer o endereço do elétron, vamos dizer assim. É como se eu descrevesse para vocês o país, a cidade,
e o bairro no qual o elétron mora. Mas eu não consigo descrever exatamente, por exemplo, a rua e o número lá da casa do elétron, beleza? Então, os três números quânticos que saem lá da equação de Schrödinger são o número quântico principal, que é representado pela letra N, e como nós vimos lá em Bohr, né, ele varia de 1 até infinito. E aqui para nós ele vai ter um significado físico, né, de energia e tamanho dos orbitais. O segundo número é o momento angular de orbital, que tem a ver, pessoal, com a rotação do elétron nessa região, né? Que é representado pela letra L, e ele vai variar de 0 a n-1, e ele vai descrever para nós a forma desse orbital. O terceiro número quântico é o número quântico magnético, representado pela letra ml, e ele vai variar de L a -L. E ele descreve a orientação ou a inclinação dessa região que é o orbital. Então, como nós vimos, eu comentei, né? O primeiro número quântico, que é o número quântico principal, ele vem lá já do modelo de Bohr, né? Ele prevê que cada N descreve uma órbita, e aí ele pode chamar, né, a órbita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou ele pode até associar letras, né? Lá no ensino médio a gente costuma associar a letra a cada uma das órbitas. E a gente viu também, né, que existem valores específicos para cada uma dessas órbitas. Esse valor de n agora aqui, para nós, ele continua sendo um valor que define a energia do orbital, mas ele vai definir principalmente o que a gente chama de nível de energia. Então, n, né, são números inteiros variando de 1 até infinito, e o n, toda vez que nós temos um aumento no n, assim como lá no modelo de Bohr, o aumento de n torna o orbital cada vez maior. Então, se n igual a 1, nós temos aqui algumas representações de orbitais, ele é um pouco menor, n igual a 2, né, 2s, um pouco maior, n igual a 3, ainda maior, e um aumento desse n também significa um aumento da energia do elétron, ou seja, o elétron está menos fortemente preso lá ou interagindo com o núcleo. E igual nós vimos lá no modelo de Bohr, quando essa energia, né, tende a zero, ou seja, o n vem para infinito, o nosso elétron já está tão distante do núcleo que ele já não faz mais parte desse átomo, nós teríamos o que a gente chama de processo de ionização, né? É quando o átomo abre mão do elétron e se torna um íon. Agora, o segundo número quântico, que é o número quântico secundário, ou número quântico de momento angular orbital, ele define a forma do orbital. O número quântico L, né, ele numericamente, ele vai variar de 0 a n-1, que pode ser, então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, para n igual a 1, ele vai variar de 0 a n-1, né? n-1 vai ser 0, então o único valor possível para L é 0. Agora, quando n é igual a 2, ele vai variar de 0 até n-1. n-1 é 1, então ele vai ser, os valores possíveis para L, né, vão ser 0 ou 1. Agora, quando n igual a 3, vai de 0 a n-1, né? Se n igual a 3, nós vamos ter 0, 1 e 2, beleza? E assim por diante. Só que aqui na química, né, cada valor de L vai ser a ele associado uma letra. Então, para L igual a 0, eu tenho a letra S. Para L igual a 1, eu tenho a letra P. Para L igual a 2, a letra D. E L igual a 3, a letra F. Poderia ter L igual a 4, 5 e assim outras letras, só que para o universo de átomos que nós temos, né, dos elementos descobertos até o momento, o L igual a 3 vai até a letra E, que é a letra F, já é o suficiente para os átomos que nós temos até hoje, né? E aí, pessoal, para cada L, né, que tem uma letra, S, P, D e F, nós temos também associado, como nós vimos, uma forma. Os orbitais, né, que tem L igual a 0, ou seja, os orbitais ou subníveis do tipo S, eles vão ser descritos eles vão ter uma forma esférica.
Agora, quando L igual a 1, né, que são referente à letra B, nós vamos ter orbitais que descrevem halteres. Agora, D, nós vamos ter halteres mais de um ou até mesmo um toroide. E F, nós vamos ter aí uma figura ainda mais complexa, com mais halteres ou até mesmo outras formas. O próximo número quântico, ele vai descrever a orientação, né? Ou seja, a inclinação desse orbital. E assim como L tinha uma dependência com N, que é o número quântico principal do número quântico secundário, o terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, que é o ml, ele vai ter uma dependência para com L, beleza? E os valores de ml vão variar de menos L até mais L, ou seja, vão existir 2L mais 1 valores para ml para cada valor de L, tá? Então vamos fazer aqui, mostrar para vocês em uma tabela. Se L igual a zero, né, nós temos um orbital do tipo S, que é aquele esférico. Então, eu tenho valores de ml que vão de menos L até mais L. Como L é zero, né, então só tem um valor, zero. Agora, quando L igual a 1, que é um orbital do tipo P, o ml vai de menos L a mais L. Então, seria de menos 1 até 1. Só que em números inteiros, né, nós teríamos o zero no meio. Então, os valores possíveis para ml seriam menos 1, 0 e 1. Agora, quando eu tenho L igual a 2, então eu vou ter ml igual a menos 2, menos 1, 0, 1 ou 2. Reparem que agora aqui em F, né, L igual a 3, eu vou ter possivelmente ml como menos 3, menos 2, 1 até 3. E a quantidade de valores de ml indica justamente a quantidade de orbitais que eu tenho em cada um dos nossos subníveis. E se nós temos no subnível L, né, de L igual a zero, que é representado pela letra S, apenas um possível valor de ml, eu vou ter descrito apenas um orbital do tipo S. Agora, quando L igual a 3, né, que é referente à letra P, eu vou ter três valores possíveis, ou seja, vão existir três possíveis formas de orbitais do tipo P. Agora, quando L igual a 2, eu tenho 5 valores de ml, ou seja, eu vou ter 5 possibilidades de orbitais do tipo D, né, que faz referência ao L igual a 2. E quando L igual a 3, ou seja, orbitais do tipo F, eu vou ter 7 possibilidades, ou seja, eu vou ter 7 orbitais do tipo F. E essas representações aqui, pessoal, elas são justamente o contorno ou a descrição do contorno da região mais provável de encontrar os elétrons em cada um desses tipos de orbitais, sejam eles do tipo S, P, D ou F. Lembrando que o orbital é a região mais provável de se encontrar o elétron, né? E quando a gente organiza, né, e sistematiza todos esses números quânticos, né, os três possíveis, nós vamos ver que, por exemplo, quando n igual a 1, L é igual a zero, então eu vou ter um subnível do tipo S. Orbitais, se eu calcular ml, eu só tenho um valor possível, ou seja, só tem um tipo de orbital do tipo S, né? O conjunto dos orbitais de um mesmo valor de n, eles vão descrever o que a gente chama lá de nível eletrônico. Então, por exemplo, quando n igual a 2, eu tenho 4 orbitais. Eu tenho um orbital do tipo 2s e 3 orbitais do tipo 2p. Esses 4 orbitais, né, que tem n igual a 2, vão descrever um nível eletrônico como um todo. E vocês repararam que ao longo da minha fala eu fui falando, quando em relação a N eu falei nível, em relação a L, que é o segundo número quântico, eu falei subnível e depois orbitais? Isso aqui, né, lembra muito para nós o que a gente conhece como a distribuição eletrônica, porque a gente fala do nível, do subnível e coloca os elétrons nos orbitais, né? Que é o que a gente conhece como distribuição eletrônica, que vai ser uma das temáticas da nossa próxima aula, beleza? Então, falando brevemente um pouco sobre cada um dos tipos de orbitais, né? Os orbitais do tipo S, pessoal, eles descrevem, né, regiões de formato esférico, né? À medida que o N aumenta, os orbitais S eles também vão ficando maiores, né? A esfera vai ficando cada vez maior. Por exemplo, aqui ó, 1S, 2S, 3S.
E à medida também que o N aumenta para os orbitais do tipo S, aumenta também o número de nós. O nó é uma região onde a probabilidade de se encontrar um elétron é igual a zero. E os orbitais S, né, eles têm um número de nós igual a n-1. Então, por exemplo, se n igual a 1, ele vai ter 0 nós. Se n igual a 2, ele vai ter 1 nó. Se n igual a 3, ele vai ter 2 nós, como a gente vê aqui, ó, nessa ilustração, né? N igual a 3, nós vamos ter duas regiões de zero, dentro do próprio orbital, na qual a probabilidade é zero de se encontrar o elétron, né? Olha lá, para n igual a 1, não temos nenhum nó, ou seja, toda a região ali, ela tem uma probabilidade de se encontrar o elétron. N igual a 2, um nó. N igual a 3, dois nós. Importante é saber que nessas regiões que são chamadas de nós, né, a probabilidade de se encontrar um elétron, ela torna-se zero. É como se nós tivéssemos algumas esferas concêntricas, né, aqui, e que existisse um espaço entre essas esferas na qual não teria probabilidade de se encontrar um elétron. Já os orbitais do tipo P, né, eles são três possíveis, né, Px, Py e Pz. Eles são descritos, né, no formato de halteres e eles estão, né, sobre os eixos os quais o seu nome descreve, né, então Pz, Px, Py. Eles fazem, né, referência, né, aos valores de ml menos 1, 0 mais 1. E, além disso, assim como nós vimos para os orbitais S, à medida que o valor de n aumenta, né, para um orbital P, então, por exemplo, 2p, 3p, eles vão ficando maiores. O 2p vai ser menor do que o 3p, vai ser menor do que o 4p e assim por diante. E todos os orbitais do tipo P, né, eles têm só um nó radial, que é justamente aqui no nosso, onde a gente tem um encontro, né, dos três eixos, que seria a descrição do núcleo. Já os orbitais do tipo D, eles têm alguns formatos diferenciados, né? São 5 orbitais do tipo D. 3 desses orbitais, dos 5 orbitais D, né? Eles encontram-se descritos nos planos YZ, né? Ou o que a gente chama planos bissecantes, né? Então aqui ó, a gente tem os halteres formando como se fosse um trevo de 4 folhas, né? No plano YZ, então um orbital que é o DYZ, nós temos aqui, né, agora os halteres sobre o plano XZ, então descrevendo então o orbital do tipo DXZ. O terceiro, né, também ainda um plano bissecante, seria o DXY. E aí, no plano bissecante, mas no qual os halteres passam, né, pelos eixos, nós teremos o quarto orbital, que é o dx2 menos y2, e o dz2, que a gente tem um halter ao longo do eixo z e um toroide aqui descrito no plano xy. Esses orbitais, os orbitais do tipo D, eles são importantíssimos, uma vez que os metais de transição, que estão ali no meio da tabela periódica, os seus elétrons mais externos estão localizados em orbitais D. E o formato e a distribuição dos elétrons nesse orbital, nesses orbitais, né, para esses elementos, átomos desses elementos, eles trazem propriedades extremamente diferentes, né, que são parte das propriedades que nós vamos estudar quando, por exemplo, nós estivermos falando dos condutores, dos semicondutores, das propriedades magnéticas dos metais, etc. E os orbitais F, né, são 7 possíveis orbitais, têm uma geometria ainda mais complexa, né? Eu nem me arrisco a descrever muito, mas os orbitais F, né, nós vamos encontrar orbitais F lá nos elementos que estão na parte de baixo da tabela periódica, aquelas duas linhas que fazem referência à série, né, dos elementos actinídeos e lantanídeos, né? Eles têm um número atômico muito grande, ou seja, uma quantidade de elétrons muito grande que chega a ocupar os orbitais do tipo F. E só para a gente ter uma noção, né, a gente está vendo essas regiões, né, separadas, né, algumas esféricas, algumas na forma de halteres, mas como que seria, né, a sobreposição de todas essas possíveis regiões de se encontrar elétrons, né? Então eu trago um exemplo aqui do neônio. O neônio tem 10 elétrons, então ele teria, né, orbitais ocupados por elétrons do tipo 1s, do tipo 2s e do tipo 2p. Então, um orbital 1s esférico, se a gente reparar aqui
nessa imagem de cá, ó, o orbital 1s aqui seria a esfera menor. O 2s, como a gente viu, quando aumenta o n, o orbital s também cresce, seria a casca de fora aqui, ó, a esfera vermelha maior. E 3 orbitais p, né? Então a gente teria aqui, ó, as descrições, né? Px, Py, Pz, todos aqui sobrepostos. E aqui uma imagem, né, maior, mais clara, mostrando as partículas lá no núcleo e essas regiões descritas sobrepostas. Então, isso aqui seria a imagem, né, ou um desenho de um átomo, por exemplo, de neônio, de acordo com o nosso modelo quântico. Então, para finalizar a nossa videoaula, né, a gente viu que a equação de Schrödinger, ela traz consigo a exigência de 3 números quânticos, o n, o L e o mL. E eles são um conjunto de números que vão descrever os orbitais atômicos, né? Só que a equação de Schrödinger, ela foi um marco, né, no cálculo da mecânica quântica, porém ela ainda teve algumas falhas ao explicar algumas linhas espectrais que não estavam realmente em uma frequência predita lá nos espectros atômicos. Então, foi por meio de um outro experimento que 2 cientistas propuseram que faltava ainda uma propriedade ao átomo, ou um quarto número quântico, para descrever o elétron, que seria o número quântico de spin, que é representado pela letra ms. Inicialmente, de forma física, na mecânica clássica, eles acreditavam que o elétron, além de estar ali, né, numa dada região provável, que é toda descrita pelos números n, l, n, l, ele deveria fisicamente, né, ter uma rotação em torno do seu próprio eixo. E essa rotação em torno do seu próprio eixo foi chamada da propriedade de spin. E aí, em função da rotação do próprio eixo, ele geraria um campo magnético associado a essa rotação, porque a gente sabe que cargas elétricas em movimento geram campo magnético. E aí eles fizeram, né, um experimento para provar, né, ou tentar propor o que seria esse quarto número quântico. Esse experimento é o experimento de Stern e Gerlach, perdão se eu disse, né, em alemão aí errado. E o aparelho que eles criaram, né, consistia, vou deixar uma animação acontecendo, em um ímã produzindo um campo magnético não uniforme, né? E a gente tem uma fonte de átomos de prata que penetra, né, por esse ímã, numa direção perpendicular ao gradiente desse campo elétrico. E na saída do ímã, a gente tem esses átomos sendo detectados e contados. O que se esperava, né, era uma distribuição contínua, né, da posição desses átomos. Só que o que a gente observou foram 2 grandes regiões para a distribuição desses átomos de prata. A ideia, então, do elétron girando, né, em torno do próprio eixo, gerando um campo magnético, deveria, então, gerar 2 orientações possíveis, né? Que seria a orientação para cima e a orientação para baixo, né? Que seria spin up e spin down. Foi calculado, não se tem uma explicação por quê, tá? A gente só aceita que o valor esses 2 possíveis valores de spin, que seria essa nova propriedade para o elétron, eles seriam para o elétron, os valores possíveis seriam mais meio e menos meio. Porém, pessoal, essa interpretação física e a proposta dessa interpretação física para essa propriedade que vem a ser o nosso quarto número quântico, que é o número quântico de spin, ela, na verdade, ela não é uma interpretação correta para o spin. Muitos livros vão trazer o spin, né, dando essa ideia de rotação em torno do próprio eixo do elétron, que gera um campo magnético. Só que essa interpretação ela é falha, pensando na mecânica clássica, porque a intensidade do campo magnético que é gerado pelo elétron exigiria uma velocidade que é 4 vezes a velocidade da luz, ou seja, é impossível. Então, agora a gente descreve o spin de uma forma um pouco historicamente polêmica, porque o spin é a primeira grandeza física exclusivamente quântica, ou seja, não existe analogia ou qualquer paralelo da mecânica clássica que pode explicar o que é o spin. Então, o que é o spin, né?
O spin é uma propriedade física intrínseca a todas as partículas e que gera campo magnético associado a essas partículas, beleza? Para o elétron, né, apesar de nós termos essas representações, dando uma ideia de rotação, o nome spin do inglês ser rotação, nós vamos entender então o spin como uma propriedade da própria partícula que gera campo magnético. E, como foi calculado lá, sem muito questionamento, o spin eletrônico, ou seja, os valores possíveis do spin do elétron, vai ser mais meio e menos meio. E aí, o interessante é que a gente dá um passo aqui, fugindo um pouco né, da química e falando um pouco muito mais da física, é que as partículas que têm spin fracionado, como o elétron, porque o nêutron também tem spin, o próton também tem spin, ou seja, essa propriedade de geração de campo magnético associado, mas as partículas que têm spins né, com valor fracionado, como mais meio, menos meio, ou 3 meios, 5 meios, são partículas que são classificadas como férmions. Elas são partículas que têm um comportamento meio solitário, ou seja, elas podem ficar ou existir de forma isolada, mas elas gostam de se agrupar aos pares. E por se agruparem aos pares, nós vamos ver né, na nossa próxima videoaula uma implicação disso na distribuição eletrônica. E aí a gente encerra essa videoaula, que foi bastante longa, eu sei, com muitos conceitos, dizendo que na nossa próxima aula nós vamos utilizar de todo esse conhecimento que nós vimos ao longo né, dessa descrição histórica da evolução do modelo atômico para trabalhar com o conceito de distribuição eletrônica. Então era isso, pessoal, muito obrigada e até a nossa próxima videoaula.